Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra, e nesse vídeo eu vou explicar para vocês passo a passo como que é realizada a inserção de um DIU. Já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrita, que daí você sempre fica sabendo dos novos vídeos que eu tô postando, além de me ajudar a crescer o canal e levar essa informação para mais pessoas. E se quiser me seguir nas outras redes sociais, que eu tô diariamente conversando com vocês sobre diversos temas aí dentro de saúde da mulher. Bom, tem uma playlist aqui, tem duas playlists na verdade, uma sobre DIU de cobre e DIU de cobre com prata e uma sobre Mirena e Cailina, que são os DIUs hormonais, falando sobre como eles agem, sobre anestesia, tem até outro vídeo sobre inserção, mas é um vídeo mais antigo, por isso que eu quis gravar um novo. Mas nesse vídeo aqui eu quero só dizer assim o passo a passo, caso você tenha curiosidade de saber como que a gente coloca o DIU dentro do útero. O DIU é uma peça de plástico de cerca de 3,5 ou 4 centímetros, a depender do tamanho, do formato e do tipo de DIU que você está escolhendo. E tudo que eu vou falar nesse vídeo serve tanto para os DIUs de cobre, quanto para os DIUs de cobre com prata, quanto para o Mirena, quanto para o Cailina. Não importa, porque o processo da inserção ele é exatamente o mesmo em todos os DIUs. A primeira coisa para dizer, que nem é muito da técnica, mas é que independente de onde você vai colocar esse DIU, a técnica é a mesma. Mas você pode optar por colocar o DIU no consultório médico, assim, ou sem anestesia, a depender do médico, né? Ou sem anestesia, ou com anestesia local através de injeção no colo do útero, ou com anestesia local através de géis anestésicos que são injetados na vagina. Ou você pode escolher colocar o DIU sob sedação num cenário de hospital, ou até clínicas, mas que você esteja dormindo, que você recebeu o remédio na veia para dormir e você não está acordado durante a inserção. Essa decisão de fazer de um jeito ou de outro eu abordo mais profundamente no vídeo sobre anestesia, que eu vou deixar aqui no card. Mas independente de como você decidiu, o processo técnico é exatamente o mesmo, que é o processo que eu vou explicar aqui nesse vídeo. Como que é feita a inserção do DIU? Eu vou explicar passo a passo e vou mostrando algumas imagens e vídeos de como que isso vai ser feito. Obviamente eu vou mostrar em modelos, né? Mas é muito parecido com o que acontece na realidade. A mulher ela vai ficar em posição ginecológica, ou ela pode tanto estar numa maca ginecológica, daquelas que possuem aqueles estribos que você apoia assim a sua perna, ou ela pode estar simplesmente deitada numa cama, com os pés apoiados na cama e os joelhos para cima e abertos, porque ambas as posições são possíveis de ser realizado o exame ginecológico. A médica vai inicialmente introduzir o espéculo vaginal, que é aquela pecinha de plástico, né, tipo bico de papagaio, e vai abrir esse espéculo para observar o colo do útero. Se ela for realizar algum tipo de anestesia, esse é o momento que ela vai colocar o anestésico, ou fazer uma anestesia jogando um gel anestésico lá dentro da vagina, ou às vezes fazendo umas punções no colo, né, injetando com agulha e uma seringa o anestésico ali no colo do útero. Isso é uma parte opcional do procedimento e vai depender de como o profissional trabalha, mas a partir dessa parte é a forma que a gente coloca mesmo. Fez anestesia ou não fez, ela vai limpar o colo do útero com alguns líquidos que não ardem, que são desinfetantes, né, para esterilizar essa região do colo do útero. Isso é feito através de uma pinça longa com uma gaze no fundo embebida nesse líquido de limpeza e você tá lá deitada. Nesse momento você sente que ela está mexendo, mas até esse momento não houve nada de dor, principalmente se não foi feita a anestesia com agulha. A anestesia no colo com agulha, a anestesia em si dói. Por isso que eu, por exemplo, eu não gosto muito de fazer, mas muitos profissionais são adaptados a fazer dessa forma. Se não foi feita a anestesia com agulha, que pode ter causado uma certa cólica na hora que estava sendo feita, até esse momento você não está sentindo dor nenhuma. Você colocou o espéculo, você sente que ele está lá, mas não dói. Nesse momento que ela está limpando, a sensação é a mesma sensação de coleta do preventivo, que não é uma dor, mas é uma sensação de que está mexendo na barriga por dentro, assim. Pode ser um pouquinho incômodo, mas não é uma dor. E depois de estar tudo limpo e com o material do lado de fora preparado, você vai sentir, se você estiver sem anestesia, né, o primeiro incômodo, a primeira cólica mesmo da inserção do DIU, que é quando a gente pega essa pinça que tem dois furinhos assim e segura o lábio anterior do colo do útero com essa pinça. E esse é um procedimento que quando eu vou colocar DIU no consultório, eu sempre falo que existem 3 incômodos. E cada incômodo é pior do que o anterior. Então temos 1, 2 e 3. O 3 é um pouquinho pior que o 2, que é um pouquinho pior que o 1.
O pinçamento do colo é o incômodo número 1. Então o médico pinça esse colo e fica segurando ele para que quando a gente for introduzir a reguinha no útero, o útero esteja fixo e não vá lá para o fundo, né? Para eu conseguir fixar esse útero. Então a gente pinça o colo anterior com essa pinça que se chama pinça de Posey. Fico segurando essa pinça com a minha mão esquerda e pego esse instrumento que é uma reguinha de plástico, geralmente, também pode ser de metal se você estiver fazendo no hospital, que se chama esterômetro, e eu introduzo essa régua dentro do colo do útero, dentro do útero, até a ponta final da régua encostar no fundo do útero. Isso serve justamente para medir o tamanho do útero. E eu vou ver ali, tem 7 centímetros, tem 8 centímetros, tem 9 centímetros, porque o tamanho dos úteros das pessoas variam, né? Varia se você já teve filho ou se você tem alguma questão que o seu útero é maior, enfim. Não tem normal ou anormal, mas a gente precisa saber o tamanho do útero para pegar essa medida que eu vi no esterômetro. Então eu introduzo o esterômetro, sinto que chegou até o final, retiro o esterômetro e olho na régua qual que é a medida do útero. Daí eu pego o canudo de inserção do DIU, que já está montado com o DIU dentro, e pego essa pecinha colorida e coloco na medida que eu determinei pela régua, que é a medida do útero dessa paciente. Então, por exemplo, mediu 7, aqui eu vou colocar na medida 7. A inserção dessa reguinha é o segundo incômodo que a paciente sente quando ela não está anestesiada. E o terceiro incômodo é a inserção do próprio canudo insertor do DIU, que é esse canudo aqui, que eu coloquei ali a medida, eu introduzo esse canudo pelo mesmo buraquinho que entrou a reguinha, até eu sentir que ele chegou no final, e depois eu faço esse movimento aqui com o canudo, liberando o DIU dentro do útero e depois retirando essas duas partes do canudo, de forma que o DIU ficou lá dentro e o fiozinho do DIU tá saindo pelo colo do útero, e geralmente esse fio é super longo e ele fica saindo até pela vulva aqui. Depois que eu tirei o insertor, eu vou despinçar o colo da mulher, e nesse momento que eu tiro a pinça é quando ela para de sentir a dor mais aguda. Então, falando de dor, né, ela sente o primeiro incômodo que eu pincei, o segundo incômodo que eu pus a régua, o terceiro incômodo que eu pus o DIU, tirei o insertor, tirei a pinça, ela para de sentir esses incômodos mais intensos. Por isso que eu falo que a decisão de você colocar o DIU no consultório ou no hospital, claro que tem a ver do seu medo de dor, da experiência do profissional. Então eu, por exemplo, tenho muita experiência com inserção de DIU no consultório, mas esse processo todo que eu estou explicando aqui em detalhes, ele dura menos do que 1 minuto. É muito rápido, se correr tudo bem. Né? Então costuma ser uma coisa que, poxa, é um incômodo, dói, mas é tão rápido que tem gente que prefere passar por isso do que internar no hospital, passar por anestesia. Enfim, eu coloquei o meu DIU em mim mesmo, né? Não eu mesmo, mas claro, como paciente, eu também optei por colocar no consultório, e se eu for colocar de novo, eu vou colocar de novo no consultório. Então a mulher, ela tá deitada ali ainda com o espéculo, mas já sem aquela pinça, pinçando o colo. Daí eu preciso observar se aqueles furinhos que a pinça fez no colo estão sangrando ou não. Se não estiver sangrando, eu não preciso fazer nada. Se estiver sangrando, talvez eu tenha que ficar segurando ali uma gaze assim para estancar o sangramento, 1, 2 minutinhos. E depois, quando parar de sangrar, parou de sangrar, e eu passo para a próxima parte, que é cortar aquele fio do DIU. O fio do DIU, ele vem super longo, mas eu não vou deixar esse fio saindo pela vulva da pessoa, né? Então, geralmente com uma tesoura, a gente corta o fio no comprimento que a gente quer, ou que eu tenho hábito, ou que eu combinei com a paciente. Eu geralmente corto cerca de 1 centímetro do tamanho para fora ali do colo do útero, né? Cortei o fio do DIU, vi que não tá sangrando aqueles furinhos do colo, eu retiro o espéculo e acabou a inserção do DIU. Então esse procedimento, desde quando eu coloquei o espéculo nela até o momento que eu tirei o espéculo, se correu tudo bem, dura cerca de uns 7 minutos, e a parte realmente que dói dura menos de 1 minuto em uma pessoa experiente, né? Comigo, por exemplo, se tiver tudo bem. É claro que tem possíveis complicações que podem acontecer, mas isso acontece na minoria dos casos. Então, eu quis mostrar para vocês como que funciona, porque essa é uma dúvida de todo mundo que vai colocar o DIU, né? Tem gente que prefere não saber o que vai acontecer em algum procedimento, mas tem muita gente que prefere saber, tipo, não, eu quero entender o que vai acontecer com o meu corpo, e isso me deixa mais tranquila. Eu sou essa pessoa, né? Eu sempre quero saber exatamente o que vai ser feito,
e isso me deixa mais tranquila quando eu tô indo fazer alguma coisa que eu nunca fiz antes. Então esse foi o objetivo desse vídeo. Se vocês quiserem se aprofundar mais nesses métodos, né, como que funciona, quanto tempo dura, outras questões relacionadas a DIU, deem uma olhadinha nas playlists de DIU não hormonal e DIU hormonal, a depender de qual é o método que você está estudando. E aqui também tem uma playlist que se chama Anticoncepcionais, que tem vídeos sobre todos os anticoncepcionais vendidos no Brasil, todos os tipos, né? Que também é uma forma de vocês estudarem, caso você está aí tentando decidir qual anticoncepcional você vai usar. Se tiverem outras dúvidas sobre inserção do DIU ou mesmo sobre DIU, podem deixar aqui embaixo e também, se quiserem, podem deixar sugestões de outros vídeos que vocês querem que eu explique ou que eu tenha aqui no canal. E até o próximo vídeo.